Em nome da instituição beneficente Nosso Lar, apresentamos nossa saudação a todas as pessoas presentes nesta reunião comemorativa dos 50 anos de fundação desta casa. Para compor a mesa dirigente desta reunião, chamamos a senhora Nancy Kuhlmann de Girolamo, presidente da instituição beneficente Nosso Lar, para receber os representantes das instituições. O professor Sr. Divaldo Pereira Franco, de Salvador, Bahia, conferencista convidado. Passamos a chamar em seguida a senhora Terezinha e o senhor Miguel de Jesus, de Santo André, representantes do Grupo Espírita Bezerra de Menezes. A senhora Túlia de Luca, representando a diretoria do Nosso Lar. O senhor Fausto de Aquino, representando o Conselho Deliberativo do Nosso Lar. Chamamos a senhora Sueli Caldas Schuber, de Juiz de Fora, Minas Gerais. Os representantes do Centro Espírita O Caminho da Verdade e do Núcleo Assistencial Joana de Ângeles de Botucatu, o senhor Celso Savini e o senhor Antônio Marcolino. O representante do Centro de Convívio Maria e José, senhor Marcos Augusto. E também o senhor Roberto Andreus, de Botucatu, do Centro Espírita, Núcleo Essencial Joana de Ângeles. Os representantes do Centro Espírita Emmanuel, senhora Jacira, e o senhor Luiz Cruz, do Lar do Amor Cristão. O representante do Conselho Municipal Espírita de Volta Redonda, Rio de Janeiro, senhor Luiz Carlos da Silva. Chamamos as diretoras dos departamentos de Nosso Lar. Departamento de Cultura Artística, senhoras Nelly Nani e Vani Précia. Departamento de Assistência Social Anália Franco, senhoras Francisca Riconati Chaves e Léia Pereira de Almeida. Departamento de Desenvolvimento Integral das Potencialidades da Criança Excepcional, senhora Marisa Pullman Dávila, Florence Pullman de Girolamo, e da livraria, o Dr. Milton Gonçalves. Representantes do grupo dos membros fundadores, senhora Tereza Verri e Marita Moraes Ribeiro Leite. O senhor Washington Luiz Nogueira Fernandes, escritor espírita. Chamamos Nara Farias, Carlos Eduardo Rangel, da Escola de Cultura Espírita. Registramos a presença da FEBIEX, Federação Brasileira de Instituições de Excepcionais, na figura do senhor Fabiano de Girolamo.
agradecemos as homenagens que recebemos do representante da União das Sociedades Espíritas de São Paulo, do representante da Associação Brasileira de Psicólogos Espíritas, o representante da AMESD, Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, e o representante da Federação Espírita de São Paulo, que não puderam comparecer, mas que nos enviaram congratulações. Um pequeno histórico. A instituição beneficente Nosso Lar foi fundada em 8 de agosto em São Paulo. No dia 8 de agosto, naquele local, foi assinada a ata de fundação da nova instituição, cujo nome foi inspirado no livro Nosso Lar, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. A Assembleia dos membros fundadores aprovou a finalidade central da instituição e permanece inalterada até nossos dias, com a seguinte redação: assistir em sentido promocional e sem nenhuma discriminação a criança, a família e a comunidade, inspirada nos princípios da doutrina espírita. A maioria dos que estiveram presentes na fundação do Nosso Lar e assinaram a ata daquela assembleia já regressou à pátria espiritual. Alguns estão ainda hoje encarnados, colaborando nesta casa, presentes neste jubileu de ouro. Entre os desencarnados, queremos hoje homenagear alguns, não só por terem sido fundadores desta casa, mas também pelos relevantes serviços que realizaram em suas vidas em prol do espiritismo, fazendo parte da história do movimento espírita de nossa terra. Pedimos a todos nesse momento que enviemos a eles nossas vibrações de gratidão. Luiz Monteiro de Barros, Carlos Jordão da Silva, Américo Montini, Romeu de Carlos Vergal, Augusto Militão Pacheco, Carlos Chalters, Arthur Lins de Vasconcelos Lopes, Júlio de Abreu, Edgar Armon, Pedro de Camargos Vinícius, Silvino Canuto de Abreu, Johnny Dorim, Eurípides de Castro, José Herculano Pires, Joaquim Alves. Entre dezenas de outros desencarnados, estes nomes estão assinalados na ata de fundação de Nosso Lar, bem como o da iniciadora, Maria Augusta Ferreira Puma. Preparando a nossa reunião, vamos apresentar por alguns minutos um pequeno programa de poesia e música. Essa poesia que nós vamos declamar foi escrita pelo senhor Carlos Alves Neto. Ele pertence ao Centro Espírita Boa Esperança, de Belo Horizonte, e ele recebeu o primeiro prêmio do concurso de poesias da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Essa poesia tem por título Concerto Universal. Soa no espaço, estranha sinfonia, no concerto grandioso do universo. Cada nota triunfal da melodia é uma estrela a declamar um verso. Desfilam as semifusas, desfilam mínimas na pauta musical das trajetórias. Rolam as semibreves, rolam mínimas em romances de amor, de luz, de glórias. Dedos de luz, se derem as cordas tangem, acompanhando a música divina. Astrais violinos docemente plangem, vozes de coro cantam em surdina. E o maestro invisível rege a banda, invisível também aos olhos meus. Ninguém a vê, nem vê quem a comanda, mas todos sabem que o maestro é Deus. E a seguir, nós vamos apresentar o número do nosso coral sob a regência da maestrina Maura Sandoval de Massa.
Primavera, música de Brictio e letra de atores. Prosseguindo, nós teremos Êxodos, do livro Êxodo, Esperança de entrar na Terra Prometida, de Gold Buoni. A seguir, passamos a palavra à senhora Nancy Pullman de Girolamo para dar seguimento à reunião. Prezados amigos, é com muita felicidade que o nosso lar está recebendo hoje representantes de sociedades, centros, colaboradores e amigos que vêm juntamente conosco comemorarmos nessa noite o cinquentenário de mais uma das muitas casas que nasceram na primeira metade deste século. O Dr. Altivo Ferreira fez uma palestra aqui neste salão em agosto, inaugurando as comemorações desta casa, e ele se referiu com muito entusiasmo ao decênio de 40, aos 10 anos, de 40 a 50 anos, para o desenvolvimento do espiritismo no Brasil. Dizia Dr. Altivo Ferreira, e nós queremos aqui nos lembrarmos disso, que foram 10 anos assim, que coisas importantíssimas aconteceram. A unificação foi estruturada, o Pacto Áureo. Deu-se nesse decênio o primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil. Foi um movimento muito importante, de grandes consequências, porque muitos dos jovens que compareceram àquele congresso posteriormente viriam a desempenhar algumas funções dentro do movimento espírita. Esse congresso foi um movimento liderado por Leopoldo Machado, Campos Gergaldo, Eurindo Amorim. Nesse decênio também
surgiu aquela ampliação dos programas das casas espíritas, incluindo o sistema de cursos metódicos, para que o espiritismo, como Kardec preconizava, fosse entendido, fosse conhecido, estudado, entendido e praticado conscientemente. Nós podemos dizer que nessa década nasceram muitas instituições assistenciais, sob o impulso do espiritismo. Porque nessa década, foi a década da guerra, né? A Segunda Guerra Mundial. E foi uma década em que, através de Chico Xavier, o plano espiritual foi imensamente pródigo das suas mensagens. Surgiu a série de André Luiz, que também revolucionou, a nosso ver, o movimento assistencial da Terra, a começar pelo movimento espírita, mas por osmose influiu em toda a movimentação social da Terra, que estava se germinando-se para uma nova fase. Nasceram essas obras, assim quase como um equilíbrio para aquela terrível Segunda Grande Guerra, né? Durante ela toda, o plano espiritual foi pródigo, né? De mensagens assim, e mensagens no sentido objetivo, de como se faz, como se dissesse, como devem ser feitas. Então, nós achamos que esta reunião de hoje é uma comemoração, não apenas de uma casa mais que nasceu nessa década, mas é uma referência a todo o trabalho dessa década, né? São centenas de hospitais, creches, escolas, que procuraram resolver, dar uma colaboração aos problemas sociais da horizontalidade, da vivência comum, da vida terrena, material, sem omitir o aspecto espiritual. E esse foi um característico muito forte a partir de 40. Né? Esse é um estilo novo que o Espiritismo veio trazer a função social que cabe a todo ser humano, a todo cidadão, em todas as partes do mundo, realizar enquanto vive, enquanto está encarnado na Terra. Quer dizer, extraordinariamente importante a aliança, a integração do social no espiritual, do espiritual no social. A partir dessa época, as entidades assistenciais que nasceram sob essa impulsão não puderam mais desvincular esses dois aspectos, podendo se aprofundar, então, aquele sentido importantíssimo de cada encarnação na Terra, como meios para chegar à finalidade evolutiva, que é a meta da criação. Então, acho que o nosso encontro de hoje tem essa reverência a essa década, a todas as instituições que nasceram nessa década, de 40 e 50, é claro, as outras também. E nós, a diretoria do nosso lar escolheu, desde o ano passado, com muito carinho, convidar o professor Divaldo Pereira Franco. Por quê? Os motivos são tantos e tantos que nós não vamos citar nenhum. Seria muito longo, não é? Nós não vamos citar, nós vamos, a partir desse momento, aliás, nesse momento, reservar alguns segundos, desde esse exato segundo, para nós envolvermos o nosso pensamento em Deus, nosso Pai divino, no Mestre do Amor, em Jesus, o médico divino, Jesus, o Senhor da Terra, em Bezerra de Menezes, os amigos espirituais desta casa, de todas as casas, da casa de Divaldo, da casa de Miguel, de tantas casas que estão se desenvolvendo na Terra, buscando a seiva no espiritual, enfrentando a problemática diária que é exigida pelas ações que são executadas na Terra. Nós pedimos a Deus nesse momento que possa envolver o nosso companheiro, que possa envolver esta casa e todas as outras, que possa envolver cada um de nós, para que possamos causar aqui aquilo de que fala Joana de Ângeles com tanta clareza, a psicosfera adequada, para que nós possamos, dentro de alguns minutos, podermos entrar nessa psicosfera e recebermos os nossos centros de força espirituais totalmente abertos. Aquilo que está já sendo dançado nesse ambiente vai continuar a ser até o final. Então, com esta prece, nós
Pedimos ainda lá no favor ao companheiro Miguel de Jesus para ocupar aqui o nosso microfone, fazendo a apresentação e a seguir dando a palavra ao nosso querido professor Divaldo. Miguel, por favor. Prezadíssimos irmãos, seremos breves. De algum modo, os senhores já ouviram falar de Divaldo Franco e do seu trabalho. Assim como o nosso lar está completando 50 anos de atividades, de trabalho, Divaldo Franco, no próximo mês de março de 97, completa 50 anos de vida pública como médium e orador. E nesses 50 anos de vida pública e trabalhador, desenvolveu uma folha de serviço respeitável, sendo uma bandeira que honra e dignifica a doutrina espírita no Brasil e no mundo, pois já percorreu mais de 55 países, levando a mensagem do Evangelho. Tem sido figura presente nos grandes acontecimentos, nos grandes eventos do movimento espírita. E essa trajetória se impôs pela sua perseverança, pela sua dedicação e, sobretudo, pela sua fidelidade a Jesus e a Kardec. Quando nos referimos a Divaldo, falamos de um trabalhador, de um educador de almas, evangelizador de almas, não só das crianças da Mansão do Caminho, da cidade do Salvador, mas de todos nós que temos acompanhado a sua vida. Temos seguido os seus passos através dos livros, das mensagens, e os livros hoje são 130 títulos lançados, vários traduzidos para muitos idiomas, disseminando assim a mensagem do Evangelho na forma espírita. Durante 35 anos se dedicou a um trabalho, aposentando-se, vive na Mansão do Caminho, obra que ele fundou e dirige com uma equipe, e que também está completando 45 anos de existência. E por ali já passaram mais de 50 mil almas infantis, adolescentes, para não falar das famílias que foram amparadas e têm sido amparadas através dos vários setores de serviço assistencial e educacional. É uma extensa folha de serviço. Existem vários livros biográficos de Divaldo. Percorre o mundo, viajando muito, mais de 200 dias por ano. Aqui está, chegamos ontem do Paraguai, daqui ainda vai a Santo André amanhã, abrir a nossa Semana Espírita, seguirá para Ponta Grossa e Curitiba, retornando a Salvador, mas já esteve esse mês, já esteve em todo o norte, Amazonas, já esteve em Porto Velho, já viajou para vários países este ano, ainda vai retornar à Europa, aos Estados Unidos, a vários países, sempre levando a mensagem com alegria, com otimismo, com entusiasmo, arrastando assim as multidões, como só ia acontecer nos ambientes onde Divaldo fala. A título de lembrança e sugestão, estamos apresentando esta agenda espírita Joana de Ângeles, que está riquíssima de informações, de datas alusivas ao movimento espírita. A verdadeira joia é um presente para o fim do ano. E lembrar que todo o dinheiro, toda a arrecadação, tanto dos livros como das fitas de vídeo, de palestras, seminários, se reverte em benefício dessa causa, que é a causa do amor e da educação, através da Mansão do Caminho. Então, Divaldo, como médium, nenhum benefício tem,
nada recebem. Os direitos autorais são do Centro Espírita Caminho da Redenção na cidade do Salvador e se destinam exclusivamente à manutenção dessas obras educacionais. Então, nós aqui nos referimos a um trabalhador do Evangelho, a um seguidor do Cristo e, sobretudo, um irmão de todos nós que vai nos falar agora. Meus queridos irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos dê a sua paz. A viagem da sombra para a luz é muito lenta. Escreveu a senhora Marina em uma revista espírita publicada em França em 1885, denominada Sobrevivência. Ela se reportava às grandes dificuldades para que se estabelecesse na Terra o primado do Espírito. E tendo sido amiga de Allan Kardec, tendo privado da intimidade do Mestre e do seu sucessor, Madame Marina lamentava as criaturas preferirem a sombra à claridade diáfana do amanhecer, optarem pela penumbra, a grandiosidade do meio-dia, e nos utilizando do seu pensamento, elastecemo-lo para dizer que a viagem do progresso, seja de ordem tecnológica ou cultural, esteja na base da ética ou da filosofia, é também muito lenta. Com a diferença que o progresso se multiplica por si mesmo. As primeiras investidas são canhestras e tímidas, mas as primeiras conquistas servem de pilotis para que se possam dar novos audaciosos passos. É o que ocorre no processo do descobrimento da criatura humana, nessa busca da interpretação do ser, para chegar-se depois às grandes propostas do seu destino, da sua realidade, do sofrimento, e como a forma de equacionar tantas interrogações que pairam enigmáticas, desafiando a inteligência e a emoção do próprio conhecimento. Desejamos referir-nos, por exemplo, que no ano de 1885, um arqueólogo americano, estando no Egito, teve a oportunidade de encontrar na cidade de Quéops alguns pergaminhos que o interessaram. Adquiriu-os, levou-os aos Estados Unidos e, não sabendo o que fazer com eles, guardou-os carinhosa, avidamente. 50 anos depois, um certo Edwin Smith teve a oportunidade de pegar aqueles velhos pergaminhos e foi dominado por uma grande surpresa. Tratava-se de uma das obras mais colossais da arqueologia, que diziam respeito à ciência médica. Eram 14 laudas de papiros, que deveriam ter sido anotados por volta de 17 séculos antes de Jesus. No entanto, investigações realizadas posteriormente resolveram datá-lo de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, do período do Antigo Império Egípcio. Porém, o mais fascinante é que aqueles papiros narravam experiências muito curiosas para a craneologia. Eram trepanações cranianas realizadas em 14 pacientes diferentes em um largo período de observações.
Os médicos, que eram sacerdotes dos templos, haviam descoberto que por detrás do crânio humano havia uma massa com uma pigmentação muito especial. Era pastosa, cinzento, amarelada, branca, dividida por um grande cordão e que apresentava peculiaridades muito especiais. Se o indivíduo tomava uma pancada no lado direito, ele ia ter uma sequela do lado esquerdo. E se por acaso ele tinha um problema de golpe naquele lado esquerdo, ele ia apresentar uma anomalia no lado direito. Foram retirados vários retângulos do crânio. E se pôde perceber que essa massa também degenerava. E que muitos pacientes que apresentavam determinadas distonias comportamentais apresentavam no lado oposto àquela disfunção qualquer uma coisa que fazia lembrar ao estudioso que a criatura humana era feita de ramificações, cuja sede estaria localizada nessa massa que até então não era atribuída a qualquer finalidade. Essa descoberta revolucionou profundamente a ciência a partir de 1932. Porquanto a ciência médica, até 1800 aproximadamente, ignorava quase que in totum a função do cérebro humano. As mais avançadas experimentações ainda guardavam as lembranças dos humores de Galeno, das técnicas de Aécio de Hipócrates, os pais da medicina, para tentar explicar a realidade do sistema nervoso da criatura. A partir de 1807, com o nascimento da filosofia zoológica, portanto da antropologia, com João Batista Lamarck, a ciência começou a observar que deveria haver uma certa finalidade para essa massa que apresentava várias degenerações quando se fazia a trepandação craniana de cadáveres. Mas, em realidade, os estudos arrastaram-se através dos séculos, particularmente na Idade Média, pós-Renascimento, e somente começaram a receber qualquer consideração quando um homem muito dedicado, que seria mais tarde o pai da frenologia, atribuiria ao cérebro funções e faculdades relevantes. Com o apoio de João Batista Lamarck, a frenologia com Forellon passou a abrir um expediente admirável para que se entendesse quem é a criatura humana e como é o processo do pensamento. A ciência médica dizia que o cérebro não podia enfermar. Qualquer enfermidade degenerativa no cérebro seria irrecuperável. A loucura, portanto, não era a consequência de uma distonia cerebral. Era a consequência de várias enfermidades, sequelas de disfunções hepáticas, problemas gastrointestinais, perturbações pulmonares, distonias dos rins, mas o cérebro era intocável. A partir do dia 18 de abril de 1861, em Paris, um jovem médico apresentou à Sociedade de Antropologia da França um relatório muito significativo. Ele era jovem, e como todo jovem, audacioso. Era rico, e se podia permitir o luxo de muitos desafios. Chamava-se Paul Pierre Broca. Ele era anatomopatologista e tiveram a oportunidade de conhecer o psicopata que se tornara célebre na Universidade de La Salpêtrière, porque durante 21 anos esse psicopata estivera internado no Hospital de la Bicêtre, departamento da universidade, muitas e reiteradas vezes. Ele era portador de um problema na área da palavra.
E durante 21 anos, este homem não podia falar. Se haviam realizado os mais diferentes testes, e por mais se procurasse uma lógica para sua afasia, ele era um desafio à ciência médica. Era um homem normal, ele pensava. Quando respondia a quaisquer questões por escrito, ele era lógico. Ele raciocinava com lucidez. Mas quando ele ia falar, emitia apenas uma sílaba. Tan. E por isso, ele ficou conhecido como Monsieur Le Tan, do que viria mais tarde dizer que a pessoa é Tantan, em homenagem a Monsieur Tan. Dizia-se então que essa peculiaridade não tinha explicação. E não tinha explicação porque as suas cordas vocais eram normais. Ele emitia o som, mas não conseguia traduzir a ideia por meio de vocábulos. Ele foi levado mais uma vez ao hospital de La Bicêtre, agora porque era portador de uma gangrena na perna direita. E foi o Dr. Blocquart que o examinou. O Dr. Blocquart vinha há muito tempo fazendo uma tentativa para descobrir por que os macacos não falavam. Porque tinham cordas vocais, mas não falavam. E ele se dizia, na hora em que eu descobrir por que o macaco não fala, e por que tanta gente macaca conversa, eu teria descoberto um dos grandes enigmas do processo antropológico. Quando ele teve a ocasião de examinar o senhor Le Borgne, que era o nome do paciente, ele teve uma surpresa, porque o senhor Le Borgne possuía cordas vocais como os macacos, mas não falava, e era uma criatura humana. Ao observar a gangrena que ia exigir a amputação da perna, o Dr. Blocquart percebeu que agora a cirurgia chegava muito tarde, porque a degenerescência já estava no sistema circulatório, e que o homem, operado ou não, ia morrer. Mas como se tratava de um sacerdote médico, ele optou com a anuência do paciente a fazer a cirurgia, mesmo sabendo que ela seria inútil. Fez-a e 3 dias depois, o senhor Le Borgne veio a morrer. De imediato ele fez uma trepanação craniana e extraiu o cérebro para observar, porque aquele homem que pensava bem não podia falar. E até hoje, o cérebro se encontra em Paris, no Museu do Homem, e tem o número 58. O Dr. Blocquart examinou o cérebro e foi colhido de surpresa, porque ele percebeu que o corpo caloso que divide os 2 hemisférios estava perfeitamente bem. Mas havia uma diferença entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito daquele cérebro. Havia na área esquerda uma ligeira despigmentação. Havia uma descoloração cerebral. E curiosamente, já que era um cientista, ele tomou no bisturi e adentrou numa análise, arrebentando a massa cinzenta e tentando encontrar o lugar no qual se originava o que seria um abscesso. Ele adentrou a ponta do bisturi até que chegou a uma área já conhecida, mas não esclarecida, a terceira circunvolução frontal da esquerda. Ali havia a raiz do tumor, razão pela qual o senhor Le Borgne não falava. Ele, no dia 18 de abril de 1861, portanto de imediato, apresentou à Sociedade de Antropologia Francesa uma tese por meio de uma monografia na qual ele dizia: a criatura humana não fala na garganta, fala na terceira circunvolução frontal esquerda, que a partir daquele momento passou a ser denominada como centro da fala, ou centro de Broca, em homenagem ao seu descobridor. Mas era tão audacioso Paul Pierre Broca, que ele lançou um repto à ciência. No dia em que algum cientista provasse que ele estava errado, ele faria uma doação de 100.000 libras, 100.000 francos franceses, ouro. E até hoje, 135 anos depois, ninguém desmentiu a tese de Broca. E o cérebro passou a ser observado agora sob uma nova óptica. Porque até aquela época
época, a psicologia era filosófica. Toda e qualquer doutrina encarregada do comportamento era sociofilosofia e, por consequência, era psicologia. Dizia-se, por exemplo, que Platão, Sócrates, Aristóteles, São Tomás de Aquino eram filósofos, portanto psicólogos, porque eles estabeleciam paradigmas comportamentais, a ética do comportamento. A psicologia ainda estava vinculada à fisiologia e, por consequência, os fisiologistas, anatomopatologistas, diziam que a criatura humana é apenas a função cerebral. Quando o cérebro morre, a criatura se extingue. Era a proposta mecanicista para negar a realidade espiritual ancestral do ser humano. Com a tese de Bloch, os cientistas entusiasmaram-se e estabeleceram que todas as funções devem ter um correspondente no cérebro. E criaram a chamada doutrina organicista, que se opunha ao espiritualismo. Como nos recordamos, Allan Kardec havia apresentado o Livro dos Espíritos 4 anos antes e defendia a tese espiritualista da anterioridade da alma ao corpo e da sua sobrevivência à disjunção molecular. Allan Kardec demonstrava que as criaturas humanas somos dotadas de um sexto sentido, peculiaridade, a qual ele deu o nome de faculdade mediúnica. Seria uma faculdade paralela à inteligência, à memória. Seria um revestimento de células para atender a uma função psíquica, através da qual o mundo espiritual se comunicaria com o mundo físico. Pela nova tese, o cérebro, quando deixava de receber oxigênio, depois de 6 a 8 minutos degenerava. E a criatura humana estava em um momento de letargia, numa vida eminentemente fisiológica, em uma vida mecânica sem alma, e quando vinha a morte, a alma se apagava. Foi nesse período que muitos entusiastas declararam, como Carlos Vogt, que a alma é uma sudorese cerebral, como a urina é uma experimentação dos rins. Na hora que para o rim, naturalmente a urina deixa de ser filtrada. Os líquidos deixam de ser beneficiados e não há mais urina. Na hora que o cérebro para, a alma desaparece. E foi o período da euforia, porque a partir de 1848 foi apresentado o socialismo, quando Karl Marx apresentou em Londres, no dia 31 de março, o seu Manifesto Comunista. Era a tese dialética, na qual negava Deus, a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito. Marx tinha tido a oportunidade de asseverar que as religiões são o ópio das massas, porque através das religiões os astutos ludibriam os tolos, fazem que os tolos na terra sejam gozadores e prometem-lhes o reino dos céus depois da morte. Era uma proposta sociológica para poder defender as injustiças sociais ou condená-las. Nasce em 1847 o materialismo dialético e logo depois o materialismo mecanicista. As religiões estão no impasse. A doutrina espírita, que é ciência, veio apresentando todo um catálogo de fatos, desde as manifestações intelectuais, as manifestações físicas ou ectoplasmáticas e as várias colocações a respeito do ser, do destino e das diferenças que existem entre as criaturas, entre as raças e entre as nações. A euforia cientista estabeleceu, portanto, o predomínio do materialismo, dizendo: o cérebro deve ter funções que respondem pelas pseudo-manifestações mediúnicas. E no ano de 1889, em Paris, na mesma Salpêtrière, um discípulo de Charcot, um dos pais da fisiologia, o professor Pierre Janet, publicou um livro chamado Automatismo Psicológico. Ele dizia que, da mesma forma que nós temos automatismo fisiológico, devem existir automatismos psicológicos. A tese é justa, mas é falsa, porque parte de uma premissa que não é verdadeira. Dizia ele:
Da mesma forma que a circulação do sangue se dá sem que nós tenhamos consciência, os batimentos cardíacos, a respiração, estamos dormindo e esses fenômenos fisiológicos ocorrem por automatismo. Deve haver fenômenos psicológicos automáticos e nós não nos damos conta deles. Por exemplo, se uma criança anelou pelo seu período da primeira e da segunda infância tornar-se um médico e não logra, essa criança cria uma personalidade parasitária. Essa personalidade fica no subconsciente, que era a parte mais baixa da consciência. Ainda não se conhecia o inconsciente, que será detectado por Freud a partir de 1895. Essa impressão fica, e quando o indivíduo tem uma exaltação, aquela personalidade toma conta dele. É a teoria das personalidades parasitárias. Nós já vimos isso no cinema, As Três Faces de Eva. Em um livro que se tornou célebre, Sibyl, a história de uma jovem psicanalizada que tinha 12 personalidades diferentes, resultados de traumatismos domésticos. Ela experimentava o traumatismo e arquivava aquela personalidade. Quando tinha uma emoção, a personalidade tomava conta da sua consciência e passava a agir como se fosse uma outra pessoa. Então, os cientistas aplaudiram a ideia. E Pierre Jamet, no seu entusiasmo, falou que todos os médiuns éramos tantãs. Porque éramos portadores de personalidades múltiplas, personalidades parasitárias. Se, por exemplo, o médium entra em transe e diz que é o sacerdote Lacordaire, ou diz, por exemplo, que é São Vicente de Paulo, trata-se de uma personalidade falsa. É que na sua vida infantil ele teve uma vida mística e anelou por uma atitude transcendental e não conseguiu. Ele construiu no inconsciente profundo aquela personalidade e no estado de exaltação ele pôs para fora a personalidade parasitária. Se ele por acaso recebe um general, uma criança, uma senhora, um enfermo, são estados patológicos. E a tese foi aplaudida. Ele disse mais que todos os pacientes psicopatas que ele examinou eram portadores de personalidades dessa natureza e, consequentemente, eram médiuns. O professor Pierre Jamet foi de uma desonestidade ridícula para um homem que pretende ter um título universitário e uma postura científica, porque ele nunca teve a coragem de examinar uma pessoa normal. E melhor que isso, um paranormal. Ele sempre se deteve no sanatório de La Bicêtre com os psicopatas que ali se encontravam internados. Agora, com a tese de Broca, ele encontrava uma justificativa para dizer que a ciência chegaria um dia a detectar as áreas das chamadas comunicações mediúnicas e desmascarar, por consequência, a mediunidade, já que a criatura é apenas o conjunto cerebral. Mas nessa época, as experiências aqui da universidade foram muito ousadas, porque o progresso se multiplica por si mesmo. E nas experiências de hipnose realizadas pelo seu mestre, o professor Jean-Martin Charcot, ele percebeu que existem personalidades que nós temos no inconsciente, mas existem algumas para as quais não há explicação. Por exemplo, havia uma histérica de nome Alcina, que, hipnotizada, era capaz de falar idiomas que ela não conhecia no seu estado normal. Alcina era francesa, analfabeta, vinha do interior da campanha e não conseguia expressar-se bem no idioma pátrio. No entanto, em uma certa oportunidade, quando estava o diretor da Universidade de Atenas na experiência, o Dr. Panas, ele perguntou, por exemplo, a Charcot, se induzisse Alcina a assumir uma personalidade grega, se ela poderia mudar de comportamento. E o Charcot asseverou que sim. Então o Dr. Panas disse-lhe, assuma a personalidade de Galeno, o médico grego. Ela mudou de comportamento, mudou de voz e começou a falar grego. Coisa muito fácil, aliás. A conversar em grego com o Dr. Panas. E depois de conversar por um par de horas, ele perguntou a Galeno se ele seria capaz de escrever no quadro de giz. Galeno acercou-se do quadro de giz e escreveu uma frase científica que diz o seguinte:
a evolução da biologia e da fisiologia vai ser tão fascinante que na próxima década a ciência vai descobrir o sistema de inervação e vai poder explicar o comportamento dos animais superiores. É uma tese além da cultura da época dos cientistas, e principalmente de Alcina, que era analfabeta. O sistema de inervação é hoje parte do sistema nervoso central e das manifestações variadas dos nossos sistemas nervosos auxiliares. Então, perguntou o Dr. Panaz ao Dr. Charcot, mas como você explica isso? Que personalidade parasitária? Ele diz, não tem explicação, porque não convinha. Porque a explicação era muito simples, é que Galeno mesmo incorporou Alcina e escreveu, mas o óbvio às vezes é mais insuportável do que a ilusão, porque o óbvio impõe mudança de comportamento moral. E é muito melhor o estágio de sono do que de consciência lúcida. Muita gente costuma dizer, prefere ignorar, porque conhecer é entregar-se a um trabalho de renovação moral. Naturalmente a ciência começou a estar em um impacto, porque nessa época, poucos anos depois, na cidade de Genebra, um dos maiores pedagogos começou a examinar uma menina peculiar. Essa menina, quando tinha 2 anos, estava conversando com a mãe e fez uma traquinagem qualquer e a mãe lhe deu uma palmada. Então a menina quis reagir e não pôde falar. Ele esqueceu o idioma francês. Como nos lembramos, o cantão suíço de Genebra é o cantão de língua francesa. A menina nasceu ali, falava francês, e agora que teve um impacto nervoso, esqueceu do idioma. E começou a falar uma coisa bastante ridícula, que a mãe não entendia. A mãe levou aquilo na brincadeira, mas a menina continuou nervosa no dia seguinte e no imediato. A mãe levou-a ao médico. E o médico, examinando-a, detectou que ela estava com um pouco de exaltação nervosa, receitou-lhe um calmante, mas a menina não voltou mais a falar o francês. Um mês depois, estavam mãe e filha numa feira livre. Quando a menina lhe falando aquelas coisas estranhas e a mãe repreendendo, parou o senhor e começou a conversar com a menina com aquelas palavras. A mãe ficou bastante surpresa. Depois de meia hora, mais ou menos, disse, mas o senhor, por favor, está entendendo a loucura que minha filha está falando? Sim, senhora. E o que ela está falando? Ela está me contando que estava tomando banho e fez uma bobagem qualquer, a senhora lhe deu uma surra. Ela ficou muito nervosa e não consegue se comunicar mais com a senhora. A dama ficou preocupada, porque era verdade, aquele estranho não podia saber. Mas afinal, como é que ela está lhe dizendo isso? Simples, minha senhora. Ela está me dizendo em chinês. E como o senhor sabe que é chinês? Está na cara. Eu sou chinês. A partir dali, a menina continua a falar chinês e francês. Os adversários da reencarnação dizem que isso não é nada demais. É um fenômeno de telepatia indireta do inconsciente. E há um sacerdote brasileiro, que é muito adversário do espiritismo, ele deu a seguinte lógica explicação. Quando a mãe da menina, que se chama Ella Smith, estava grávida, ela deve ter morado ao lado de uma lavanderia chinesa. E como os chineses falam e pensam chinês, por telepatia, a mãe captou, transmitiu para a filha, e quando a menina nasceu, simples falava chinês. Só que ela falava e escrevia. E o chinês é um idioma muito fácil. Somente para escrever tem 25.000 caracteres ideográficos, ou ideogramas. E tem outros ideogramas para falar. Mas isso não é tudo. Quando ela completou 8 anos, ela falava 12 línguas. 8 línguas vivas, 2 mortas e 2 extintas. E aí não é possível que a mãe dela, de 20 em 20 dias, se mudasse. Ora da lavanderia chinesa para o mercado persa, depois para o fórum romano, depois para a ágora de Atenas. Por causa da sistemática tese de que o cérebro gera o pensamento. A partir daí, com Claparède, um dos eméritos discípulos indiretos de Pestalozzi, e pai da moderna psicopedagogia, que estudou Helena Smith, resultado de algumas pesquisas que nós possuímos pessoalmente, começou a aceitar a tese da reencarnação e a asseverar que aquela menina havia vivido antes. Ademais,
ela fazia viagens astrais. Ela conseguia escrever caracteres curiosos que dizia haverem pertencido ou pertencerem aos habitantes de Júpiter, no conceito de Helena Smith. Então a ciência foi obrigando a velha fisiologia a abrir espaço à psicologia. Mas a psicologia continuou naturalmente organicista. Foi a partir de 1917, com essa experiência de Gurdjieff e mais tarde de Pedro Auspensky, que se começou a pensar na possibilidade de uma psicologia espiritualista. E particularmente com o italiano, o notável italiano, que era católico de formação, mas era psicólogo de profissão. E na sua condição de psicólogo ele era materialista, mas na sua condição de católico ele era espiritualista. E entrava em choque quando ele estava diante de determinados pacientes que lhe apresentavam caracteres somatológicos de influências espirituais. Foi exatamente nesse momento que o Dr. Assagioli, uma das maiores personalidades da psicologia mundial, resolveu criar a psicossíntese. Mas nós já estamos na década de 50. A parapsicologia cresceu muito. A telepatia é um fato de laboratório confirmado. A clarividência já não é mais uma tese de prestidigitação. É uma demonstração em laboratório de ciência. A reencarnação com o Dr. Banerjee desde 1948 é considerada memória extracerebral. A criatura humana possui duas memórias, segundo Banerjee, psicólogo e parapsicólogo indiano. A memória cerebral e uma memória não necessariamente cerebral. A memória do conhecimento odierno e a memória de um conhecimento que não está no cérebro. Na década de 50, os psicólogos começaram a fazer experiências telepáticas, particularmente na Alemanha, e lograram acompanhar essas experiências. Mais tarde, com o projeto Apollo, quando Mitchell chegou à Lua em 1969, no mês de julho, conta-se que no Centro Espacial de Houston, um telepata mandava mensagens à Lua que teriam sido captadas por Mitchell e controladas em computadores, demonstrando que a realidade da mente é transcerebral. Na década de 70, a psicologia cresceu e tornou-se transpessoal. É que vale dizer, arrebentou as linhas do materialismo. A psicologia estava detida em três grandes ramos. O ramo chamado behaviorista, ou psicologia do comportamento. O ramo da psicologia humanista, que era resultado da Segunda Guerra Mundial, e a psicanálise. Mas surgia agora uma equipe de homens e de mulheres notáveis. A doutora Elizabeth Kubler-Ross, que estudou os fenômenos de morte clínica, as experiências notáveis de um físico nuclear, que havia publicado um livro que sensibilizou o mundo, Fritjof Capra, com o seu Tal da Física. Mais tarde, com uma outra obra, O Ponto de Conversão. Ele, mais tarde, iria desdobrar esse ponto de conversão numa doutrina mais ampla e modificaria o título do seu livro inicial. A obra de Fritjof Capra vem demonstrar que aquilo que a ciência gastou 6.500 anos para conseguir, os místicos do Oriente conseguiram pela meditação. A diferença entre o físico nuclear e o taoísta era de linguagem. Porque para o taoísta vivemos um universo de vibrações. Para o físico nuclear, tudo são vibrações, em variados estados de condensação molecular. Então a psicologia tornou-se espiritualista e passou a ser chamada psicologia transpessoal. A psicologia que prova a imortalidade da alma, que aceita a comunicação dos espíritos, que se detém na reencarnação, que aborda a obsessão e que vai encontrar as causas predominantes dos distúrbios comportamentais em vidas anteriores, graças às técnicas e experiências de terapias de vida passada. Mas o cérebro continuava um grande desafio. Até a década de 1940, a
Afirmava-se que o cérebro humano é constituído de células nervosas e que havia do cérebro humano entre 2 bilhões e 5 bilhões de células nervosas, que a criatura humana nasce com elas, mas elas vão morrendo. A tendência é, à medida que a pessoa envelhece, deixa de aprender. E quando se torna uma pessoa de certa idade, este certo ninguém sabe qual é. É uma pessoa inútil, é um vaso velho, uma cadeira quebrada, é o velho, joga lá, porque não aprende mais nada, é um traste. Mas na década de 50, a psicologia e a cerebrologia detectaram que a criatura humana deveria ter aproximadamente 50 bilhões de células nervosas ou neurônios. Na década de 80, graças à contribuição dos microscópios eletrônicos, essa cifra se tornou muito mais alvissareira. Nós possuiríamos entre 75 bilhões e 100 bilhões de células. Morram as células que quiserem, não fazem falta nenhuma. Ademais, aquelas que sobrevivem substituem aquelas que morreram, se a pessoa tiver uma vida mental ativa. Porque velho é quem velho se considera. Vou defender meu quinhão. Então, quando a pessoa diz eu não posso aprender mais nada, não pode realmente, porque não exercita da forma que faz o exercício físico, para manter a flexibilidade e evitar que os membros fiquem flácidos e degenerativos. O esforço intelectual faz que as células alonguem-se em ramificações, em árvores, em dendrites, a palavra grega, para que as mensagens, as sinapses cerebrais, continuem dando-se por intermédio de fenômenos eletroquímicos. Deus se descobriu que a velhice está na cabeça das pessoas preguiçosas. Pode ter 10 anos ou pode ter 100 anos, o que, aliás, me agrada muito. Porque George Bernard Shaw, quando completou 92 anos, ele escreveu um livro dizendo: a vida começa aos 80. Eu sou um jovem de 12 anos, dizendo. Eu ainda tenho muito chão pela frente, graças a Deus. E me lembro que quando eu era jovencinho, 10 anos, eu olhava uma pessoa de 20 e dizia: meu Deus, que ancião. Eu acho que eu não vou ter tanto 20 anos. E um dia, distraidamente, eu descobri que estava com 25. Eu tomei um choque. Olhei o de 40 e disse: meu Deus, olha que horror. 40 anos, eu não chegarei lá nunca, eu era poeta. E eu disse assim: eu vou morrer jovem. Antigamente poeta morria jovem, tuberculoso, era uma beleza. A cabeleira enorme, agora nem todo mundo é poeta, mas tem cabeleira. Então, um dia eu descobri que tinha 40 anos. Fiquei chocado, mas não é possível. Até eu quis rasurar a certidão de idade, porque eu não podia. Eu olhei o dia 50 e disse: meu Deus, que coragem daquele velhote. Meio século de vida. Eu não vou dizer meio século nunca. E distraidamente um dia eu me penteava. Estava com 55. Eu olhei o dia 70 e disse: olá, garotão, hein? E agora que eu estou com a idade que eu não vou dizer quanto, eu olho de 80 e digo: oi, boy! Porque eu não dei trégua aos meus neurônios cerebrais. A minha memória hoje é mais lúcida do que quando eu era mais jovem, eu pensava menos. Eu tinha menos pontes psíquicas para fazer. Eu me exigia menos esforço. A ciência descobriu que este é o século das pessoas macróbias. É maravilhoso notar um Charles de Gaulle, um Adenauer. Pessoas de 80 anos, ótimas, uma Golda Meir. Homens e mulheres fascinantes, Madre Teresa de Calcutá, com 86 anos. A morte chegou, ela disse: vá de reto, Satanás. E ficou boa. Novamente, Chico Xavier, 86 anos. Chico, você tem medo da morte? Da morte, não. Eu tenho do morrer. Isso é, aquela atrapalhada que vai, não vai. Isso é que perturba a gente. Mas a morte? Não, porque a morte é vida. E como é que vai, Chico? Ótimo. Nunca estive tão bem. Mas você está assim meio acabadinho por fora, meu filho. Por dentro. É uma beleza. Afinal, o diamante é belo por dentro, né, na casca horrorosa de carvão. É quando se arrebenta e ele reflete as estrelas. Então nós podemos ter a idade que quisermos, porque os neurônios estão aí. Mas acontece que nós da Terra somos muito curiosos. Trabalhemos para amealhar,
previdência, eu quero fazer o meu pé de meia. Hoje o povo quer fazer um avião de meia, porque o pé ele trabalha. E na hora que aposenta, a pessoa faz um bico e entra num crochê que não sai mais nunca. Porque vai de um bico a outro bico, outra coisa, e fica numa confusão tremenda. Então o que se dá? O cérebro aquieta, o desespero para ganhar, perturba a faculdade elástica da polideia, fica só na monoideia, comer, dormir, gozar, fazer sexo e olha lá, até uma certa idade, porque depois nem corre. A pessoa ainda fica naquela ânsia, e depois daí a frustração, que a sua vida era fisiológica. Graças à visão contemporânea da psicologia, o indivíduo é polivalente. E quando ele realiza a sua tarefa que preparou, a sua previdência social, ele deve continuar trabalhando pela sociedade. O trabalho solidário, o trabalho da fraternidade, tornar a sua vida um estímulo para outras vidas. Não apenas a troca de esforço de energia por interesse imediato, porque isso é um negócio. Mas dar o tempo. Quando eu me aposentei, que era um funcionário modesto, a empresa quis me contratar para continuar trabalhando graças à experiência que eu tinha. Eu receberia o salário e agora ia ter um salário mais alto do que eu ganhava quando eu era aposentado. Imagine os paradoxos. Enquanto eu era funcionário público, eu ganhava uma fortuna, morria devagarzinho. Mas agora que eu estava aposentado, eles pagavam 2 vezes o meu salário anterior para eu continuar na função que eles me pagavam mal. Ah, eu com toda a eloquência shakespeariana, eu em absoluto. O meu tempo é tão raro e tão caro que se eu fosse vender, a empresa não tinha condições de pagar. E o que é que vai fazer com o tempo? Vou dar. Vou me permitir ao luxo de amar e de dar o meu tempo na construção de um mundo melhor. Então o colega me disse, você está louco? Eu digo, louco, eu vou ficar aqui, você ficar grampeando papel e fazendo uma coisa rotineira. Eu vou partir para novos desafios cerebrais, intelectuais, morais, novos avisos que a doutrina espírita me deu. Então a grande problemática hoje na área da ciência psicológica é esta, porque se constatou que o cérebro humano é o mais notável sistema de computação que os olhos humanos jamais conceberam. Se, por exemplo, se fosse fazer um computador para ter a capacidade de registrar o que o cérebro humano consegue, o computador mediria aproximadamente 15 km² de volume. Para ter a capacidade nossa, que numa pessoa normal, vulgar, consegue 60 mil raciocínios por dia. 60 mil pensamentos preguiçosos. Porque as pessoas lúcidas chegam a 500 mil pensamentos por dia. Se nós considerarmos os registros das outras reencarnações, diz Hermínio Miranda, não há possibilidade para fazer um computador capaz de ter uma memória dura. Esta memória para reter tantas informações. E por quê? Porque essa faculdade não é do cérebro, é da energia que aciona o computador. O computador por si mesmo é incapaz de apresentar resultados. Se ele não tiver um digitador, é uma máquina inútil como outra qualquer. Gabriel Delane, que foi discípulo de Allan Kardec, trabalhou com ele como médium quando tinha 12 anos, teve a ocasião de dizer em 1928 numa bela página: a matéria por si mesma é destituída de espontaneidade. Se nós pegarmos um relógio parado e colocarmos no lugar, ele continua parado até o primeiro movimento. Esse primeiro movimento é consequência de um agente que pensa, que ele vai dar a movimentação, então talvez ele não pare, se ele receber determinada espécie de combustível ou de pilha, uma pilha solar. Ele pode ter um tempo indefinido, mas o primeiro movimento é acionado pela inteligência. Mas será que a inteligência é resultado do cérebro? Constatou-se que a inteligência é uma faculdade que está no cérebro, mas ela se deriva da mente. A mente é uma peculiaridade do espírito. É o espírito que possui a mente. Quando a mente se adentra no cérebro, o cérebro, que é um computador, decodifica a mente através das ideias.
Os nossos pensamentos são a decodificação da mente espiritual. Quando estamos dormindo, o cérebro não raciocina, porque o ser espiritual está parcialmente deslocado. O que o cérebro tem são os estados oníricos, resultado das percepções do espírito deslocado, ou registros do seu inconsciente. Os sonhos da libido, os pesadelos, porque estão arquivados no inconsciente profundo. O inconsciente libera e aquelas imagens conhecidas voltam à tona como sonhos perturbadores. Mas quando nós temos sonhos em technicolor, eu prefiro essa palavra technicolor à palavra color, não sei porquê. Technicolor. Quando nós temos sonhos em technicolor, já não são o arquivo do inconsciente. Os sonhos do inconsciente são preto e branco. O inconsciente é subdesenvolvido. Mas quando nós temos sonhos em cores, são visões que captamos pelo desprendimento. Essas viagens, ai, mas eu sonhei que estava voando. Estava mesmo. Cuidado para não cair, mas estava voando. Então eu vi um lago azul, eu vi a floresta verde, eu estive numa casa e chamou minha atenção do vaso de flores. Esteve lá, registrou, e essa imagem não passou pelo inconsciente. Ela veio direta à consciência quando o espírito assumou o corpo. Então vem a lembrança. E nós dizemos, acabei de sonhar. Não necessariamente. O sonho pode ter sido há 3 horas. Mas como agora é que nós tomamos a camada cerebral, nós imprimimos as lembranças como se fosse deste momento. É muito comum quando nós vamos contar uma história, nós encontramos alguém ao meio-dia e encontramos um familiar, mas acabo de estar com fulano. Que horas? Meio-dia. A impressão elimina a relatividade do tempo e a relatividade do espaço. Então a ciência comprovou que nós somos o espírito imortal, mas não fez nada demais, porque Allan Kardec já o havia dito, que o espírito é o princípio inteligente do universo, povoa os espaços e se encarrega de processar o progresso da criatura humana. Foi a ciência espírita que antecipou a ciência do conhecimento, oferecendo as provas mais exuberantes da imortalidade da alma, da sua pré-existência ao corpo e da sua sobrevivência. Mas nessa paisagem fascinante, nós vamos encontrar um departamento da criatura que se chama consciência. Sempre se estabeleceu que a consciência do indivíduo é o seu conhecimento. Quando a pessoa tinha cultura, tinha um título universitário, era PhD, que naquele tempo não havia qualquer coisa, se dizia, mas é uma pessoa de consciência. E não era. Como é Carl Gustav Jung provar que conhecimento não é consciência. A pessoa pode ter uma vasta cultura e ser profundamente fisiológico. E pode ser uma pessoa analfabeta e profundamente consciente das suas responsabilidades. Basta que nós vejamos determinados governantes deste país. Tem muita cultura, mas a consciência eles nunca tiveram. Então nós estamos diante de um desafio. Naturalmente o conhecimento vai ajudar a consciência. Mas o que é a consciência? A consciência é uma conquista do espírito. Para Jung, é aquele momento em que o ego, o ser, toma conhecimento de todos os seus arquivos psíquicos. Quando a pessoa se dá conta de quem é, o que veio fazer aqui, por que está aqui e o que deve fazer quando está aqui. Aqueles que têm conhecimento, mas não têm consciência, não sabem exatamente como estar aqui. São excelentes teóricos, mas são difíceis praticantes. É muito comum a pessoa de conhecimento não ter essa medida. Todo mundo de conhecimento reclama de direitos, mas nunca fala de deveres. A pessoa de consciência sempre fala de deveres. E não precisa falar de direitos, porque são uma consequência natural. Quem tem deveres, desfruta. Mas quem apenas tem direitos, exige que os outros trabalhem para manterem ociosos. Então Jung dizia, o momento da consciência é aquele quando nós fazemos o que devemos, quando podemos. E fazemos o que podemos, quando devemos. É uma coisa simples. Mas já notaram que nós sempre fazemos o que podemos na hora errada. Quando não devemos. E sempre fazemos o que devemos quando não podemos. É muito comum de fazer uma viagem de férias à Europa, que está muito na moda. Compre
pacote. Conheça 30 países em 28 dias. Você sai de São Paulo diretamente a Lisboa e pega um ônibus para percorrer a Europa. Então a gente toma um empréstimo bancário até que você é casal, a tragédia é pior, porque são 2 empréstimos bancários. Mas se a gente não fizer essa viagem, esse pacote, a gente vai ser a pessoa mais infeliz do prédio, a pessoa mais infeliz da repartição. Imagina, mas todo mundo já foi, só eu que ainda não fui. Então a gente tem direito, mas não tem recursos. Mas aí a gente arranja um jeito e vai. Vai e faz a viagem, pega o avião em Guarulhos. É uma excitação, é um nervoso, é mala, perde isso, perde aquilo, arranja, viaja. Chega a Lisboa, que maravilha, eles falam o mesmo idioma, um pouquinho atrapalhado, mas falam. Então eles soltam em Lisboa e começa, agora que vai começar a viagem, o ônibus de turismo. Aqui na informação, ônibus com ar refrigerado, mas por azar estava quebrado naquele dia. Sempre está quebrado no dia que ele chega. É impressionante, eu pelo menos tô essa sorte. É entrar, olha, hoje o ônibus está com defeito, em todo lugar. E eu digo, você tá bem, eu já sou tão acostumado que no dia que ligaram eu morro. Mas vamos lá, começa a viagem, dá um saltinho até Madrid. 16 horas dentro do ônibus. É uma viagem muito agradável, a gente é excitado. E então começa o tour. E a voz monótona do guia de turismo. Ali está tal praça, ali está o museu tal, ali está o Museu del Prado. E a pessoa sorri. Ali está a Fontana de Trevi. E a gente sorri, está conhecendo a Espanha. Ali está o bairro gótico. E vai. O fim da primeira semana, ela está um pouco de dor, porque fica no ônibus. Olha para o lado, olha para o outro. Chega a Paris. 3 dias em Paris. Chega às 6 da tarde, pelo dia, morto de cansado. Mas então tem a oportunidade de um jantar em Moulin Rouge. Mas quem é que aguenta? Mas vai, os heróis vão. E então não janta direito, não vê as bailarinas direito, volta pro hotel. 5 da manhã tem que levantar. Para arrumar. Para agora, vai a Notre Dame, a Trocadéro, isso e aquilo. E ali é o Louvre e tal. E agora vai pegar de L'Étoile a Praça Vitória, fazer a viagem do túnel sobre o Temple. E então o turista, o guia está dizendo, ali está todo mundo dormindo. E ele não aguenta. Chega a Londres e salta o parlamento, a gente não quer ver mais nada. Já está louco para voltar, mas ainda tem 16 países. E vai. Na última semana, a gente está com raiva uns dos outros. Porque a gente descobriu que aquela fulaninha tirada da prosa não é nada, é funcionária pública, que aquela penca é tudo artificial. Ele, coitado, é a agiota. Aí até a minha amiga disse que ele é agiota, é um terror. Todo mundo sabe a vida de todo mundo. E se é o casal, fica aquelas duas pobres salvas abandonadas ali. Mas o marido, que é genial, comprou uma câmara. Ele comprou uma câmara para gravar a viagem. Comprou no Paraguai, fabricada aqui no Brasil. Mas ele comprou no Paraguai. E ele viaja o tempo inteiro com a câmera. E grava. Ele não vê nada, ele está só gravando. E quando ele volta, a beleza da viagem de volta. O melhor da excursão é quando ele volta. Ai, que saudade da caminha da gente. Aquela coisinha torta, o travesseiro amassado, o cheirinho da roupa de cama. A gente deita até que enfim, graças a Deus. Mas ele viajou, porque o bom da viagem é chegar ao meu trabalho e contar a quem não viajou. Fazer de raça. Aí se a mulher, ela se pinta, ela se importa, o homem também dá uma agitada, dá uma massagem, dá uma coisa, ele vem para filiar, turista, ele vai à repartição superior a todo mundo, ele já não diz assim, alô, ele vai pular. É uma coisa diferente. Entra, e eu fiz feliz, esse gostoso. Olha, ele esteve na Europa. Ele não diga, e aí começa agora a tragédia. Mas as senhoras são muito joviais e convidam as amigas para ir à sua casa para verem a viagem dela. Não sei quem é que quer ver a viagem dos outros. É uma foto de psicologia horrorosa. 16 horas de filmes. Mas ela vai dar um café, um lanche, para de ver a viagem dela só em Paris e Londres. E a gente vai mais pelo lanche do que pela viagem dela. A gente vai e depois apaga a luz e começa a projetar. E ela então diz assim, meu bem, olha o parlamento é na França. Não,
Nem tá. Olha, é lá no lugar. Eu vi. Olha o Museu do Louvre, meu Deus, da Espanha. Porque não há cabeça que aguente visitar 200 castelos, 300 museus, 200 catedrais. Não há memória, nem gravando. E a gente está cochilando. Enquanto o filme passa. Vale que é filial do rei. Ah, que beleza, né? Acorda. É a hora do lanche. É a mesma coisa de uma casa nos darem vários álbuns de fotografia. Eu, coitado, já não aguento olhar fotografia. Divaldo, olha as fotografias. Ele, meu Deus, me dê força. E aí eu peço aos guias que levem a pessoa para ir à cozinha para passar de vez. Porque eu passo a primeira, que é horrível aqui a fotografia dos outros. Ah, mas que beleza, hein? E aí passa a outra. E o dono está olhando, de vez em quando eu dou uma olhada. E se ele distrair, eu passo 3 de vez. 10 vezes eu passo 3 vezes. Não, pulou uma. Então a doutrina espírita nos deu uma visão otimista. Você deve ter consciência, faça o que pode quando deve. Faça o que deve quando pode. Mesmo assim, observe se aquele é o momento ideal. Porque nem sempre a gente podendo deve fazer. Muitas vezes uma pessoa nos é agressiva e a gente pode responder. E o momento é próprio. Mas para quê? O outro está doente. Os que valem milhões de palavras. E há palavras que valem grandes momentos de reflexão. Então o indivíduo chega ao que Allan Kardec perguntou às entidades venerandas. Onde está escrita a lei de Deus? É a questão 621 de O Livro dos Espíritos. E eles responderam na consciência. Deus está dentro de nós. Essa balança do discernimento, do equilíbrio. Mas nós olhamos a sociedade com tantos distúrbios, com tantas sequelas. Por quê? Por causa da nossa inconsciência em cada vida. A nossa frivolidade, a nossa irresponsabilidade, o nosso delito, seguem com a nossa consciência. E quando nos vemos reencarnar, não é o cérebro que vai modelar o corpo, é o espírito que vai, através do seu perispírito, que é o modelador biológico, criar o corpo de que necessitamos para evoluir. Daí, as várias expressões teratológicas, os fenômenos chamados aberrações, a idiotia, as manifestações psicopatológicas, as deformidades orgânicas, as limitações cerebrais, as paralisias cerebrais, as síndromes variadas que limitam o indivíduo, porque seu espírito em processo de depuração, utilizando-se dos mecanismos deteriorados para poder, através da vivência de novas experiências, recompor a sua paisagem íntima. É o que esta casa vem fazer. Há 50 anos atrás, graças às clarinadas de luz da doutrina espírita, Dona Maria Augusta e a sua equipe, que eu tive a subida honra de conhecer na década de 50, criaram para receber espíritos lúcidos através de instrumentos momentaneamente deficientes, para poderem, através do amor, da pedagogia, da psicologia e da educação, prepararem-se para se libertarem da ganga terrestre, porque o cérebro será a consequência natural da conduta psíquica do ser espiritual. O perispírito, quando dispara o espermatozoide e vai em busca do óvulo, já leva os fatores genéticos predisponentes ou preponderantes para a formação do corpo de que o espírito necessita. Não descartemos as manifestações genéticas, mas não podemos deixar à margem as programações redentoras da reencarnação. E é graças a isso que a doutrina espírita tem por base a caridade. Não apenas a caridade de dar coisas, mas a caridade de iluminar consciências, de doar e doar-se, de ajudar e auto-oferecer-se. Cheguemos aos 50 anos desta novela instituição. E nos últimos anos, o mundo espiritual percebeu que era necessário dilatar mais a sua capacidade em plena sintonia com o mundo das causas. E nosso lar, vinculado à colônia de nosso lar, ao Santuário da Bênção, ao Ministério da Bênção, descobre que é necessário ampliar as suas possibilidades, realizando o trabalho
místico o deficiente ao lado do aparente normal. Porque ele pode ser normal de funções, mas nem sempre o espírito é nobre nem digno. E muitas vezes deteriorado na aparência, pode ser o espírito elevado como Steinmetz, o grande químico alemão, que era tão deformado, que para poder tentar fazer experiência em laboratório, utilizava-se de vários mecanismos e é considerado um dos pais da química moderna. Quem não conhece? O extraordinário cientista teórico inglês, que veio através dos senos dando a mais alta lição de alma superior ao corpo, que lhe permite mover apenas um dedo em um computador especial para se comunicar com o mundo, Stephen Hawking. Este homem é um missionário que vem à Terra num corpo deficiente para ensinar-nos a não delinquirmos, para que não venhamos na máquina reparadora. Nosso lar chega um momento em que se lhe abrem novas perspectivas de fazer agora um trabalho de assimilação idealista, em que as várias remas sociais, as várias expressões da limitação e da chamada normalidade, se irão mesclar na rede de obras que está sendo construída, em que as escolas profissionalizantes irão exigir mais atenção nossa, dos seus frequentadores, mais participação de pessoas idôneas e espontâneas, que veio oferecer, ao lado dos recursos pecuniários, o mais importante, que é o amor. Me dizia Darcy Puma de Girolamo, com uma larga experiência pedagógica, psicológica, científica, da convivência com esses seres nobres que estão crescendo, do quanto eles nos ensinam, as suas experiências, porque o espírito está lúcido, o mecanismo é que às vezes está deteriorado, e em determinados momentos eles podem romper a barreira do mecanismo e desvelar-se. Quantos na história? Quando eu me lembro, por exemplo, de um pastor tuberculoso, quando eu me recordo dos pais de Beethoven, ela, tuberculosa, o pai alcoólatra, ele genial, mas tem uma síndrome de surdez que hoje poderia ser corrigida com uma pequena cirurgia de tímpano. Conversando um dia com Chico Xavier, eu dizia, mas imagine, Chico, Beethoven compôs a partir da 6ª sinfonia em absoluto estado de surdez. Na 9ª, os campanários ao ouvido, ele não percebia nada. E ele consegue conceber essa sinfonia coral extraordinária. Imagine se ele não fosse surdo. E Chico Xavier disse, se ele não fosse surdo, ele não faria nona. Ele pediu para perder o contato com os sons da terra, para que não ficasse perturbado diante dos sons divinos. Ele escolheu. Nós temos, por exemplo, uma gravação com Stravinsky, em que o cuco normal é muito mais feio do que o cuco vibratório musical. Foram colocadas nas várias manifestações sinfônicas uma cascata viva, e a cascata beethoviana ao piano. Então aquela que foi por ele concebida impacta muito mais do que aquela que escutamos diariamente na terra. Daí esta casa que se vem dedicando uma obra meritória de preparar a civilização do 3º milênio, porque serão eles, estes que agora reparam diante de nós que às vezes nós estamos comprometidos, que irão demonstrar que Vicena incorpore sano é uma proposta que ainda não teve correspondência científica. Somente quando o espírito está realmente elevado é que ele vai ter o governo de todas as suas faculdades, uma celebração que ele vai direcionar para o bem, para o amor, porque ele terá atingido um alto nível de consciência objetiva. E ele poderá gritar como Madre Teresa de Calcutá, já não sou eu quem vive, eu sou um lápis na mão de Deus. Deus escreve por mim o que quer, ou o apóstolo Paulo. Já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Ô Chico, a minha vida é dada para que outros tenham vida. Ele se esqueceu de si
banhássemos nas águas dos trais iluminíferas da imortalidade da alma. Então estamos numa grande encruzilhada, meus irmãos. Neste cinquentenário, abrem-se perspectivas muito amplas. Dizemos que o mundo é hostil, que a violência, toda a cidade de São Paulo, o país e o mundo estão de pé contra a violência. Desejamos leis mais severas, desejamos policiamento mais significativo. O que eu lamento por enquanto é que ainda não apareceu o movimento para desarmar as criaturas por dentro. E enquanto houver a violência interior, ela explodirá em alguma pessoa. Não me refiro só à violência urbana, mas eu me refiro à violência da pessoa ter um patrimônio que nunca poderá gastar e outro comer lixo e morrer. Esta é uma das violências mais cruéis da humanidade. Violência. Eu tive um dia uma experiência. Periodicamente eu passo uma temporada no Rio de Janeiro fazendo palestras. E eu tinha um vizinho que ligava a televisão tão alto que eu não conseguia nem rezar, nem comer, nem ver televisão. Eu era obrigado a ouvir os programas dele. Eu ligava o meu, abafava. Aí eu desligava e ficava sentado na minha sala ouvindo a televisão dele. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. No 5º ano, às 3 da manhã, eu bati assim na porta, toquei a campainha, ele veio assustado. O que foi? Ele disse: eu quero pedir socorro ao senhor. Ele disse: mas aconteceu alguma coisa que está acontecendo há 5 anos. Mas hoje eu pedi socorro, o senhor pode ver que eu sou o hóspede desse apartamento. Ah, o senhor é o tal? Eu digo: não, o tal é Moreira da Silva, eu sou de Paulo. Ele disse: o senhor pode vir aqui? Pois não, senhor, algum momentinho, eu vou abaixar a televisão. Não faça isso. Pelo amor de Deus, deixa aí. Ela é a minha vigia. Então venha, tranque a porta. Trancou, ele entrou. Ele disse: sente-se um pouco. E me sentei. Ele disse: pois não, senhor, calma um pouquinho. O senhor está ouvindo o seu programa? Estou. Ele disse: eu não aguento mais. Eu lhe chamei para lhe pedir que deixe eu assistir a minha televisão também. É preta e branca, mas ela fala. Você mais se fala que nunca mais eu liguei, porque o senhor não deixa eu ouvir. Ele disse: essa de volta. Eu digo: não, fazer assim, agora eu vou morar na sua casa, no seu apartamento, e você fica aqui. E eu vou botar a televisão nesse pé. É uma violência, nós desrespeitamos os direitos dos outros. O meu direito primeiro. E é graças a esta inconsciência de nossa parte que veio a violência. Precisamos desarmar-nos. Para concluir, eu peguei um avião em São Paulo, vindo de Salvador, fiz uma conexão para ir na Porto Alegre. E tive a felicidade de pegar o avião na hora que o povo está chegando do estrangeiro. E então na hora das conexões de que vem da Europa, de Miami, etc. Eu sou muito cauteloso. Sempre reservo corredor, para não ter que incomodar ninguém caso eu precise me levantar. Então eu não me importo me levantar 80 vezes se os dois quiserem passar. Mas eu fico constrangido de ter que incomodar, me sento no corredor. E então eu uso uma pasta. Não uso essa carrinha de puxar, não, a pasta, o resto eu despacho. Para não lotar os gavetões, porque uma pessoa só lota 15 gavetões, vai ter um avião especial. E então eu tenho uma pasta, coloco lá. Cheguei, coloquei a pasta e fiquei sentado, lindo, esperando. Aí vinha um casal. Ela trazia, não sei quanto, até flores de plástico ela trazia. Aquele pacote enorme, um chapéu. O Viló que veio de Miami, né? Porque ele comprou essa loucurada toda, veio de Miami. E aí trazia rádio, trazia isso. E ele trazia o pacote, trazia um canudo, trazia uma mala dos tênis. E eu digo assim: meu Deus, eu tenho certeza que vou sentar aqui nesses 2 lugares. Porque é provação minha. Eu sou espírita, tenho que provar que é certeza. E aí eles apareceram lá, eu fiz até os olhos para não atrair. Fechei os olhos, daí a pouco eu vi aquilo e disse assim: mas não é possível. Eu abri, ele colocou aquela maleta lá em cima, colocou onde bota os ternos lá em cima, colocou um pacote lá em cima, mas agora tinha as flores da mulher, aquele pacote. E ele dizia: mas veja que coisa, eu não posso colocar por causa dessa pasta. Eu fechei os olhos. E ele falou: mas que absurdo! Eu não posso guardar as coisas, né, fulana? Por causa dessa pasta. Ele tomou 2 gavetões. E a minha pasta ficou até baixinha. Mas a dele era uma coisa horrorosa. Então, eu fiquei calmo. Ele perguntou: a pasta é do senhor? Eu disse: eu acho que é, deixa eu ver. Mas não dava para o senhor tirar? Ele disse: não dá. Porque aqui embaixo não cabe, porque a cadeira do corredor é estreita, não cabe minha pasta. Por isso que eu botei em cima. E sou dos primeiros. Os velhos, aí eu vou. Eu não sou, mas eu vou.
Os velhos, as grávidas, os aleijados, sempre do primeiro. Aí eu vou aleijadinho para pegar meu lugar, para não atrapalhar ninguém. Muito bem. Ele, mas o senhor não podia tirar? Ele disse, não posso. Mas devia. Ele disse, também não devia. Porque eu marquei o lugar, quando eu comprei a passagem, há 15 dias para ganhar a comissão. Então eu marquei o lugar. Eu entrei primeiro. E também é só uma pastinha, o senhor já lotou 2 gavetões. Ah, mas onde é que eu vou botar isso? Ele disse, o senhor chama a funcionária e conversa com ela, porque eu não vou tirar a peça. E ri pra ele. Mas aquele risozinho assim de amor, né? Eu não vou tirar a peça. Ele viu logo que eu não ia, porque era uma situação tão terra. Ele disse assim, mas o senhor dá licença, nós passamos? Eu levantei. Ele mandou a mulher sentar-se no canto, uma senhora gordinha. Ele também era gordinho, sentou no meio. Metade dele ficou em cima de mim. Mas eu aceitei, claro, o que ele vai fazer? Eu aceitei. Ele estava com o canudo, devia ser engenheiro ou qualquer coisa, o canudo devia ter uma bengala. Mas era um canudo. E ainda um outro volume e um pacote da mulher que não coube embaixo da poltrona. Os senhores imaginam. E eu ali, Pai Nosso, Jesus. Bendito a Deus, resistência, porque era 1h30. E ainda ia ter almoço, eu já ia direto para a televisão. Ele virou e fez assim, o senhor seguraria esse tubo um momentinho? Sim, senhor. Aí eu voltei de pé. E seguraria o pacote? Ele disse, olha, eu acho que não. Ou o tubo ou o pacote. O pacote. Aí qualquer. Ele bom. Eu digo, meu Deus, mas eu fiquei rindo, né? Espírita. Ele pode ser conhecido, muita gente conhece que eu não conheço, mas já dá um fora. Ele disse assim, o senhor está indo para onde? Eu disse, Porto Alegre. Ah, vai para Porto Alegre. Eu estou vindo de Miami. Eu disse, que bom. O senhor já foi a Miami? Eu disse, já, sim, senhor. Ah, vai ser uma beleza, né? Eu digo, sim, senhor. Mas o senhor leva para mim um pacote até Porto Alegre? Ele vai ter um problema na hora do almoço. Porque também eu tenho que almoçar, né? Eu paguei, o mesmo que o senhor pagou. Eu tenho que almoçar, como é que eu puxo a bandeja? Ah, é verdade, como é que a gente faz? O meu problema é do senhor, ainda não é meu, porque eu estou lhe ajudando. Mas faz assim, o senhor come, depois ele pôs pacote, aí eu como, o senhor me devolve. Ah, mas vai ficar comida fria. Ele, o senhor pensa a sugestão. Mas o pacote só vai até a hora do carrinho. Quando vier o carrinho, ele leva o pacote. E como é que eu vou ficar com tudo meu pacote? Se a culpa é uma ligação, não sei, não tenho ideia. O senhor chama a comissária de volta. Não, essa gente é muito antipática. Aí ele falou, mas e o senhor já esteve em Miami? Já estive. Quando? Eu digo, eu vou todo ano, há 21 anos, eu já estive 25 vezes. Então o senhor é caixeiro viajante, né? Eu não sou totalmente caixeiro viajante, mas é que eu vou todo ano. Fazer o quê? Eu detesto ser confessado, ainda mais no avião, porque eu quero economizar a garganta da palestra. Eu disse assim, vou lá fazer palestra. De quê? Palestra de parapsicologia. Se eu digo aquele cavalheiro que eu era espírita, ele ia morrer de choque. E baiano, ele já ia fazer uma conotação que não correspondia. Ele disse, parapsicologia, psicotrônica, que a pessoa não sabe o que é. Ele disse, o que é? Eu disse, quer dizer, eu sou espírita, não sabe? Ah, o senhor é espírita? Minha mulher também é. E ela é da linha branca. Mas não é possível. É muita sorte. Graças a Deus eu também sou da linha branca. Eu não sabia que tinha. Ele disse, fulana, ele também é. Aí com o pacote tudo a gente é muito fora. E nós éramos, mas não disse o quê. Ele disse, mas você sabe por que eu fui a Miami? Porque mulher é uma coisa horrorosa. Eu estou casado com essa mulher, mas não aguento com ela. Nós brigamos. Aí fez a biografia do casamento. O casamento fez. Eu levei. O senhor pode fazer ideia de quanto se gasta? O senhor gasta muito lá. Eu digo, meu senhor, não vou dizer. Não vou dizer. Mas gasta muito, é porque compra. Eu digo, não, a primeira vez que eu fui, eu comprei tudo que não prestava. Da segunda ano eu não comprei mais nada. Nem o que presta, porque tem a febre de turismo. Aí tem uma opção de pessoa comprando e também vai se acabe. A gente empurra, derruba, compra, traz. E quando chega em casa, fala, o que é que eu vou fazer com isso? Eu vou dar. E a gente dá. E quem recebe paga quero isso. E dá. E a coisa vai viajando. É sério de tudo. Para de contar a história. Ele ficou muito simpático. Lá veio o carro do almoço. Ele disse, o senhor que é espírita, não podia fazer o sacrifício de ficar sem almoçar?
estou de dieta. Eu até posso fazer, mas o senhor deixa eu tomar uma laranjada? Ah, pois não. Aí eu fiquei, não baixei, não deixei. Fiquei ali firme. Ele comeu, se refestelou, dobrou isso, dobrou aquilo, a esposinha, tomaram vinho, cerveja, tudo. Eu me laranjada. Já que é karma, Jesus sabe. Aí, depois ele disse assim, mas quer que eu lhe diga uma coisa? Eu conheço o senhor. Ele deu pronto. Ele é clonado, porque eu vou muito a Porto Alegre. Como é mesmo o nome do senhor? Eu disse, Valdo Franco. Eu não disse, mulher. É ele. Mas eu não sabia se era bom nem se era mal. Aí eu perguntei, é ele o quê? Ah, nós lhe vimos com o Mendes Ribeiro. Era um entrevistador. Nós lhe vimos com o Mendes Ribeiro na televisão. Mas, seu Nivaldo, que felicidade. Segura aí o tubo. Ele aí me deu um abraço. Chegamos a Porto Alegre. Graças a Deus. Eu disse para ele, e agora, o que é que eu vou levar? Ele disse, olha, seu Nivaldo, o senhor leva o tubo e o pacote. Eu disse, e a pasta? Ele disse, o senhor dá um jeito, bota o tubo embaixo. A pasta e o pacote. E eu, o homem era espírita, ele me conhecia, imagina eu dizer não. E quando ele fez para organizar, não diz que é espírita e não faz a caridade. Aí, desci do avião, mas com uma ternura por ele. Uma vibração de amor. Quando eu desci a escada, quase que eu caí de tanta ternura, mas eu disse, quando eu cheguei aqui embaixo, seu Nivaldo, onde é que vai ser a conferência? Tal lugar, às 20 horas. Olha, eu vou, hein? Eu vou. Até que achamos um carro, eu despejei. Peguei a minha malinha baiana, aquela mala amarela, amarrada de cordão. Peguei, botei a pasta, saí empurrando, os amigos recebendo. Aí lá veio um homem de Miami. Só faltava trazer uma loja de Miami. Tchau, seu Nivaldo. Tchau. Quase que ele quer ser babai, né? Que ele veio de Miami. À noite eu estou na palestra. Quando eu levanto meus irmãos, seu Nivaldo! Eu aí. Então, meus irmãos, é necessário ter consciência, porque várias vezes a paciência diz, me falta. Você é espírita, mas não é normal. Ele vai ver, eu sou paranormal. E quem é para é A, porque não é mais normal. Então deixa pra lá. Mas esta é a linda proposta da doutrina espírita. Fazer que nos desarmemos. Várias vezes eu tive vontade de dar um abraço no meio. Mas um abraço fraterno e dizer, meu irmão, você não acha? 2 vezes eu disse assim, olha, o que o senhor pagou, eu paguei também para ter direito a esta poltrona. Mas ele pagou as 3 que eu ia fazer. A proposta da atualidade. Quando lembramos do processo de sair da sombra para a luz, da evolução da ciência, à medida que ela vai crescendo, ela se multiplica. Pasmem os senhores, quando eu terminei, ele veio, gordinho e lindo, porque todo gordo é muito simpático. Me deu um abraço, seu Nivaldo, mas eu adorei. O senhor é espírita mesmo, porque ninguém me aguenta. Obrigado, meu Jesus. Que arrependimento do que eu desejei fazer e não pude. Mas que bom fazer quando pode e realizar o que pode quando deve. Eu podia esganá-lo, mas não devia. Eu devia esganá-lo, mas não podia. Por causa da proposta de amor. Na hora que nós nos desarmarmos, como dizia Gandhi, não vamos fazer uma campanha contra a violência. Vamos fazer uma campanha a favor da não violência. Porque quando nós estamos contra, nós nos armamos. Quando estamos a favor, nós nos desarmamos. Essa é a doutrina de Jesus. É o trabalho desta casa há 50 anos. Em 50 anos. Momentos aspérrimos de dor, de soledade, de angústia, de expectativa, de esperança, até completar meio século de luz, abrindo agora o portal para uma era nova. Bem-aventurados de nós que vivemos estes dias, os grandes dias da renovação da terra, que estamos vivendo esta hora em que há tantos fatores asiáticos,
mas em que há tanta messe de bênçãos, tanta dádiva de luz. Basta que nos asserenemos, que façamos um pouco de silêncio interior e escutaremos as estrelas. Basta que digamos, Senhor, como Paul Pierre Brocard pode identificar Le Borgne no centro da fala. Nós agora alargamos o nosso centro de percepções espirituais para encontrar em Ti o sol da vida. Queremos agradecer-te a honra merecida de viver, a oportunidade infinita de amar. Então, Senhor, muito obrigado pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver teu amor. Mas diante da minha visão pelos cegos eu formulo uma oração. Porque eu os vejo tropeçar na multidão, andar na solidão, tropeçar na desesperação. Por eles eu oro e a Ti eu imploro com miseração. Porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva do telheiro, a melodia do vento dos ramos do salgueiro e as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro. Ouvidos que ouvem a música do povo que desce do morro na praça a cantar, a melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro e a dor que geme e que chora no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, na vida nova, eles voltarão a sentir. Muito obrigado pela minha voz, mas também pela sua voz. Pela voz que canta, pela voz que ama, que ensina, que alfabetiza, pela voz que legisla, que talteia uma canção e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia, eu te quero rogar pelos que choram e sofrem na vazia. Eu sei que depois desta dor no teu reino de amor volverão a falar. Obrigado pelas mãos, mas também pelas mãos dos adeuses, mãos que aram, mãos que semeiam, mãos que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de solidariedade e de fraternidade. Pelas mãos de sinfonias, mãos de poesias, de cirurgias, pelas mãos de psicografias, pelas mãos que ajudam a velhice, a dor, o desamor, que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso caminhar diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar. Porque eu vejo na terra aleijados, infelizes, marcados, amputados, deformados, paralisados, e eu posso bailar. Oro por eles. Eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também bailarão. Muito obrigado por fim pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se esse lar é uma mansão, ou uma favela, uma tapera, um ninho, um gravato de douro, uma casa no caminho, seja lá o que for, um bangalô. Mas onde haja a presença do amor de mãe ou de pai, de esposa, de marido, de filho, de irmão, a presença de um amigo, alguém que nos dê a mão, pelo menos a companhia de um cão, porque é muito triste viver na solidão. Mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, nem uma cama para reclinar, nem aí reclamarei, nem me desesperarei, porque eu te tenho a ti. E quero dizer-te obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, Senhor, porque eu creio em ti, pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.
gratidão. Nós estamos encerrando neste momento essa nossa reunião, naturalmente com uma gratidão também profunda por todas as representações que aqui estiveram. Queremos registrar a presença de Rino Curti, representando a coligação progressista espírita, e a todos os demais que aqui estiveram. Nós vamos passar, porque o professor Divaldo também ainda se dispõe a permanecer mais algum tempo lá na nossa ateliê, nas nossas oficinas do galpão número 1, número nem sei o nome bem, gente, para nós continuarmos assim nesse momento de autógrafo, né, aproveitando a oportunidade da presença do nosso companheiro. Eu, Divaldo, nós daremos aquele abraço físico e damos nesse momento mais uma salva de palmas assim. Batemos palmas com as mãos, com essa sinceridade, eu esqueci eu não falei o resto, mas vocês perceberam bem, aquele abraço de amor, não é que nós estamos dando através das palmas. Por quê? Quando nós batemos palmas assim, nós colocamos nas pontas dos nossos dedos o que nós temos de melhor, quando a intenção é esta, regozijar-nos e oferecer amor. Nós emitimos inúmeras vibrações que envolvem aqueles a quem as palmas são dadas. É por isso que nós nos despedimos novamente com esse abraço.